ou, ou, ou não chegou a fazer? Você lembra? Propriedades elétricas, linhas de campo magnético, campo elétrico, eletrização, eletrização, atrito, contato, indução. Você tinha feito alguma coisa daquilo? Não cheguei a concluir. Ah, mas começou. Isso. Tá. Então, deixa. Aí, então, as nossas aulas elas vão ser assim, né? Quando acabar as aulas do CMSP, eu chamo vocês para cá, tá? As nossas aulas, certo? E as do CMSP tá fazendo? Tá dando para fazer aquelas? Sim, eu tenho tentado fazer elas todas. Aham, mas deu para fazer? Que lá eu não pude ver ainda, né? Se algumas pessoas fizeram, o quem eu não vi exatamente. A última vez que eu vi foi quando eu estava copiando as atividades. Foi a última atividade que o CMSP fez, que foi calor e temperatura, né? Calor e temperatura, que foi a última atividade que ele fez. Depois eu não vi mais lá. Aí, se você tiver dúvida, é só você falar, tá? Calor e temperatura não, no caso ali, no caso aqui é corrente elétrica, energia elétrica, né? Tensão, tinha uma de tensão lá, DDP, né? Que é tensão. Mas qualquer dúvida você me fala, tá? Porque aquelas atividades, elas que vão servir para calcular, né? As atividades de vocês agora está sendo por ali. Pronto, voltei já. Estou de volta. Então, as atividades estão sendo por ali, né? Para calcular a média, inclusive, quando a gente for fazer, né? Para fazer uma medida de como vocês estão indo, né? Tipo, usando o CMSP, certo? Então, pega o caderno que nós vamos falar de uns assuntos aqui para continuar daquilo lá, dos pêndulos de que atraía bolinha, alumínio, filipe de papel, isopor, né? Aí atraía pelo ímã ou por um canudinho que tinha sido carregado com cargas elétricas, né? Você deve estar vendo o que eu estou fazendo aqui, certo? Aqui nós Assim, temos o caderno. Pode falar. Você está vendo aqui, né? Ó, esses exercícios tá vendo? eles são sobre o pêndulo elétrico, ó, igual aqui. O que aconteceria se fosse utilizado um ímã mais forte? Aproxime-se e encostar o ímã canudinho eletrizado, né, do pêndulo 3. O que acontece?
veja o que acontece. O que acontece quando apreciamos o pêndulo 1 do ímã e do canudinho eletrizado, tá? Então, para explicar esses fenômenos, a gente fala que é pela eletrização. O corpo fica carregado com cargas elétricas nele. E essas cargas, elas ficam circulando, né, passando ali pela borda, pela parte de fora dele. Elas não penetram o corpo, tá? Quem notou isso uma vez em um desses experimentos, até mesmo foi o Tesla. Então, Nikola Tesla, né? Foi um físico que, por perceber isso, a gente conseguiu fazer antenas de televisão Seu áudio ficou para travado. fazer isso. Eu não entendi. Pode falar. O seu áudio ficou travado. Tá gravado. Mas por quê? Para postar no Classroom depois, do WhatsApp, nas mídias, né? No Classroom. Mas eu tô gravando sim, tá? Até para o pessoal ver também, né? Enfim, deixa no Classroom lá. Tá bom? Era isso que você estava perguntando? Não, não, é que tinha dado uma travadinha e não tinha saído o áudio. Ah, tá, certo. Então, eu recebi a recarga, mas na verdade é o Skype, não foi nem isso, é o Skype que costuma parar um pouco pelo sinal dele, eu acho que enfim, pelos dados, né, que ele utiliza, vídeo, áudio, gravação, né, ele tem, enfim, né, dados para gravação. E algumas vezes ele para, mas se você não estiver me ouvindo ou se continuar, me fala. Que no notebook é um pouco diferente isso, né? Usar o Skype no notebook é diferente de estar assim no celular, né? Mas qualquer coisa você me fala, viu? Tá? Então, o Tesla é este fenômeno, né, da eletricidade armazenada nas superfícies, pôde fazer estes experimentos e esses equipamentos, né? E a carga elétrica, então, é igual, você lembra, nós falamos da esfera de Van der Graaf que tem no catavento, né? Ali acontece a mesma coisa, que as cargas ficam na superfície da esfera, beleza? E só para relembrar, então, quando você toca a superfície da esfera, você lembra daquela tabela? A cargas elétricas negativas, né? Vão passar do seu. é, é, vão passar do seu corpo para a esfera, né? Vai ter uma passagem de cargas elétricas negativas indo pelo seu corpo, pela pele, principalmente, né? Porque a carga fica na superfície, né? Conforme o Tesla viu, né? Ele percebeu isso, que as cargas ficavam na superfície. Então, as cargas vão pela superfície da sua pele e são enviadas para a esfera, onde elas ficam na superfície também. Mas este fenômeno permitiu fazer outras coisas, né? Permitiu fazer aceleradores de partículas, até mesmo com este fenômeno que o Tesla viu, né, acontecendo. E tem até uma figura dele dentro de uma gaiola de ferro com a carga elétrica como se fosse um raio, né? A carga elétrica só por fora, na superfície da redoma dele de metálica.
E esse princípio também, ele, por exemplo, você pode usar ele para explicar por que que uma pessoa dentro de um carro, os fios, se eles soltarem do poste, porque as cargas elétricas não penetram a capa do carro metálica, né? E outras coisas, assim, o Tesla, ele fez alguns estudos, assim, não só na parte de capacitores, mas em outras áreas também, que ele fez a parte dele, assim, né? Em parte de telecomunicações, rádio, emissão de ondas eletromagnéticas, e hoje, né? Hoje em dia chegou até aos satélites, esses estudos dele com as ondas eletromagnéticas, tá? Nós pudemos construir satélites com esses estudos também, porque se você sabe como emite ondas eletromagnéticas, você pode fazer essas coisas já, certo? Você pode fazer satélites, você pode fazer outras coisas assim, parecidas, tá? Então, assim, cargas elétricas, né, nós estávamos falando, tá? Então, aqui, nesse experimento, só para relembrar, se você olhar esta atividade aqui, você está vendo o meu caderno, né? Ó, o isopor, Sim. tá vendo? Ó, a bolinha de alumínio e o clipe de metal, né? Eles estão aqui, certo? E a gente fazia alguns experimentos com eles para medir como ocorria a eletrização, certo? Nós estamos falando de cargas elétricas, né? E a eletrização ocorre aí. Então, o que acontece quando aproximamos o pêndulo 1 do ímã? O pêndulo 1, só para relembrar, era o clipe de metal, certo? O clipe de metal. Era a bolinha de isopor com um clipe ou algum outro metal dentro, né? Então, era esse o pêndulo 1. Você pegava um ímã e colocava ali, deixava junto. O que acontecia? O ímã, ele fazia o quê com o pêndulo? Que tem um metal, um pedaço de metal dentro dele, né? Eles se atraíram. Isso, muito bem. Ele atraía. E nós vimos na aula passada que isso era por causa de um campo magnético, né? Campo magnético. Só um instantinho que eu tive que voltar aqui, mas o campo magnético, que ele estava perto e atraía, era ele que fazia isso. Quando a gente tem um campo magnético sendo ali, né, estando ali, o que for de metal, o campo atrai, né? Mas como a gente falou, o campo ele é só ah, uma forma de falar, né, de mostrar que está ali. É uma forma de fazer alguma força com ele. Né? O campo não é exatamente o que atrai, é a força magnética que atrai. Só que o campo, ele leva essa força. Tá? É igual o campo gravitacional da Terra. Né? O que atrai o corpo para baixo é a força da gravidade, né? Mas o que leva a força a estar ali é o campo gravitacional. Então, o ímã é parecido, né? O que atrai é uma força, tá? Mas o que leva a força é o campo. Então, quando você fala de campo, igual nessa atividade aqui da última aula, é o que leva a força, tá? Junto com ele. A força é que atrai o metal, no caso, né? O clipe de metal. E é a mesma coisa com um canudinho carregado. Assim como um ímã gera um campo magnético em volta dele,
canudinho eletrizado gera um campo... Aí, voltou mais uma vez, tá? Ele gera um campo elétrico. Olha só, aqui no chat, aqui, ó, o canudinho ele gera um campo elétrico, né? E o campo elétrico faz uma força. Aí ele faz ele gera um campo elétrico e o campo faz uma força. A força é que atrai o clipe. Então, a gente fala que é uma força elétrica, tá? Força elétrica vem do campo elétrico. O ímã faz a mesma coisa, só que ele faz com campo magnético. Tudo bem até aqui essa parte? Campo magnético é do ímã, beleza? Então, a gente vai continuar falando de outros pontos dessa atividade, né? Por exemplo, se a gente pegava o ímã e o canudinho, agora olha o pêndulo 3, ó. Dá uma olhadinha aqui. Você vai ver aqui, ó, o pêndulo 3. Qual que era o pêndulo 3 mesmo? A bolinha e o círculo, a bolinha de alumínio, né? Que você poderia usar uma moeda também para fazer ele, né? Se a gente pega o ímã e o canudinho carregado e aproxima, né? Não encosta o pêndulo da bolinha de alumínio, o que que acontece? Você acha que vai acontecer a mesma coisa? O ímã e o canudinho carregado, dessa vez perto da bolinha de alumínio. E faz de conta, imagina que é uma moeda. Imagina que é uma moeda e você leva eles para perto dela. O que será que vai acontecer? Ó, esse aqui, ó, bolinha de alumínio. Quando a gente faz isso, né, o campo, mais uma vez, ele coloca uma força ali perto e a força atrai. Então, mais uma vez, a gente pode falar que o ímã atrai a bolinha de alumínio e o canudinho carregado, né, atrai a bolinha de alumínio também. Os dois atraem, os dois atraem. Então, isso vai ocorrer tanto em um como no outro. Tá? O ímã e o canudinho carregado vão atrair a bolinha de alumínio, porque eles estão gerando campo em volta dele, campo atrai pela força, tá bom? Campo atrai pela força. Aí na questão C, como o metal sabe de que lado está o ímã? Essa daqui tá ligado a um fenômeno que nós temos falado nas nossas aulas. Qual seria ele? Como você faz como o ímã, aliás, peraí. Como o metal do pêndulo, né, o clipe ou a bolinha de alumínio sabe de que lado está o ímã? Como ele sabe isso? Isso é uma coisa, turma, que a gente vai estudar nessa aula ainda. A gente vai fazer um experimento sobre ímãs, a bússola, a agulha da bússola, né? Bombril ou limalha de ferro, e a gente vai tentar fazer, não fazer aqui, né? Mas seguir o roteiro. Com o roteiro a gente vai em frente, né? A gente vai continuar. Mas a gente vai fazer um desses agora, para mostrar o quê? Esse campo magnético, né, que nós estamos estudando. E beleza, não vou ficar falando muito assim do que a gente vai fazer, mas com isso, com esse estudo do campo magnético e que ele está ligado a uma corrente elétrica. Quer dizer, os dois fenômenos, eles estão ligados como estudou um dia o Oersted, que foi também um físico que estudou
fio de corrente junto de agulha de bússola. Ele estudou os dois juntos e viu que tinha uma coisa influenciava na outra, né? Então, beleza. Nós estamos falando que tem campo magnético, tem campo elétrico também, tá? Então, como a bolinha de alumínio sabe que lado está o ímã, de que lado ele está vindo, ela sabe isso pelo campo magnético, não é? Beleza? Campo magnético. Você tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Tá tudo bem aí? O Lucas entrou na chamada, né, Lucas? Tô Certo? ouvindo Vocês sim. estão me ouvindo, turma? Qualquer coisa assim me fala, tá? Beleza? Então, o que aconteceria se fosse utilizado um ímã mais forte? O que aconteceria se fosse com um ímã mais forte? O campo magnético seria maior, não é? Campo magnético maior gerava uma força maior, não é? Campo magnético maior gerava uma força maior, se fosse um ímã maior, beleza? O ímã mais forte, na verdade, né? Como o pêndulo pode identificar quando é aproximado do ímã um canudinho carregado? Pêndulo o do clipe ou da bolinha, como ele identifica quando está chegando um ímã ou um canudinho carregado? Mais uma vez, ele identifica como pelo pelo campo, né? Pessoal, pelo campo magnético e pelo campo elétrico, certo? Agora, então, com base nisso, é, a gente vai seguir, né? A gente vai para a página 46, no caso do caderno do aluno, na página 46 para vocês. O que tem ali? Ali nós temos. Ó, ali nós temos. Aí está no segundo. Eu acho que eu. Estou na frente ou. Ah, não, tá certo, esse aqui é segundo já. Tá. É isso aí. Pessoal, então, mesmo assim, a gente vai, tá? A gente vai continuar. Então, na página 46, conhecendo as linhas de campo de um ímã, tá? Conhecendo as linhas de campo de um ímã. Vamos pegar no caderno, página 46, beleza? Linha de campo de um ímã. O campo em volta dele. Esse aí, um instantinho. Se vocês não estão ouvindo, turma, é, pois é, é que o meu Skype parou, a internet aqui ela parou.
mas acho que voltou, agora voltou. É que ele utiliza da gravação, eu estou dividindo, né? Eu estou gravando, carregando figuras. Às vezes acontece isso, né? E eu estou com 30, na verdade, 6 gigas, né, de dados assim para utilizar, mas como eu uso de um aplicativo as coisas que eu faço com o Skype, algumas vezes ele cai assim, ele para, né? Aí vocês me falam, tá bom? Vocês me falam, tá bom? Por favor. Aqui nós vemos os campos magnéticos, né? Do ímã. Então, peraí, que já vai aparecendo aqui. Um instantinho, para vocês verem o campo magnético do ímã. Ele está aqui. Mas aqui nessa figura, tá? Na página 46, conhecendo as linhas de campo de um ímã, né? Aqui é um ímã, pessoal. Lembra o ímã da atividade que você levou para junto dos pêndulos, né? De metal, bolinha de alumínio. Esse daqui. Esse ímã, ele tem dois lados, que são os polos dele. Ele tem um sul e um norte. Então, o ímã, ele dentro dele, né, lá dentro, microscópico, né, pela parte das moléculas dele, as moléculas estão bem alinhadas, todas voltadas para o mesmo lado, fazendo com que esta substância, né, tenha continue, né, o campo para fora dela. Estes componentes do ímã, eles são chamados magnetos. Então, o magneto, ele tem uma propriedade de continuar o campo magnético para fora dele. Então, ele tem dois polos, certo? É um fenômeno de atração, isso, né? De campo magnético. Ele tem dois polos. O polo norte, os magnetos estão voltados para fora, beleza? Eu queria um ângulo de luz aqui que pudesse não tirar a sombra, pelo menos, mas vou fazer assim. Aí eu. Peraí, tá? Então, lembrando isso na 46, tá bom? Página 46 vocês vão ver. Se você já tem a apostila, vocês podem colocar ali na 46, certo? Tá certo? Só um instantinho, peraí. Que foi aqui? Vamos ver. Beleza, tá bom. Certo, então, dois polos, tá? Polo norte e polo sul. Do polo norte tem magnetos, né, que são as unidades do magnetismo do ímã, do campo magnético que ele gera. E os magnetos estão todos para o mesmo lado, virados para o mesmo lado. Aí eles começam a gerar este fora do ímã. Aí você pode ver que o campo, como mostra aqui, ele vai para fora do ímã, certo? Então, dos magnetos, que são as unidades minúsculas, microscópicas, que estão dentro do ímã, que a gente não vê, mas a gente sabe que está ali. Por causa do campo, nós vamos fazer um experimento para perceber isso. Eles estão tão orientados, né, virados todos para o mesmo lado.
nem você estudou, né? Talvez a gente nem nesse experimento que ele fez agora, mas ele estudou que uma corrente elétrica gera um campo, pode falar, Ellen, gera um campo magnético, corrente elétrica, isso, beleza? E o efeito contrário também. Ela cortou. Mas é porque é assim, o Skype tem sido assim. Na gravação, como a aula está sendo gravada, eu acredito, não vai ter isso. Você vai ouvir tudo direitinho, tudo inteiro. Os meus áudios, tudo que eu, enfim, coloco aqui, não vai ter isso, tá? Mas no ao vivo, né, na live, às vezes para um pouquinho o sinal, a internet, tá bom? Então, mas na aula gravada, pessoal, não vai ter isso, tá? Beleza? Então, a gente tem aqui, o Ørsted estudou que também dá para fazer de uma corrente elétrica o campo magnético, tá? Aqui nesse experimento, a gente vai ver, então, o campo magnético. Ele se forma em volta do ímã. Ele se forma pelos magnetos que estão dentro do ímã. Tudo bem? O campo magnético se forma pelos magnetos. Mas magnetos, ele é chamado assim por causa da palavra, do termo grego, né, que originou a palavra magnetismo em português, que era uma substância de ferro, né, ferrosa, né, que gerava o campo magnético ao redor dela. Aí passou a se chamar magneto, né, porque a palavra em grego originava em português a palavra essa mesma palavra, né, magnetismo, e essa palavra em grego queria dizer ferro, né, o ferro ou metal, né, alguma coisa de ferro, tá, e ficou chamado assim, né, aí essas linhas de campo aqui em volta que nós estamos vendo, ó, elas são um campo magnético, tá, ao redor do ímã. Elas são um campo magnético ao redor do ímã. Então, ele faz assim, tá? Aqui eu vou procurar mais uma vez tirar a sombra para o print ficar bom. Aí vocês todos podem ver as linhas de campo magnético, né? E essa atividade, ela pretende nos levar a isso exatamente, a estudar as linhas de campo magnético ao redor de um ímã. Tá bom? Então, calma aí, que eu já... Pessoal, se vocês ficarem sem me ouvir ou travar, me fala, tá? Digita no chat, tá bom? Faz alguma coisa, tá? Então, esses campos, essas linhas de campos são um campo magnético ao redor do ímã, tá bom? Ele emerge, né, do polo norte do ímã e volta a entrar pelo polo sul do ímã. Sai do norte, entra no sul, dá uma volta, meia volta, né, e entra. Então, ele faz dessa forma assim, tá? Beleza? Aí a gente vai poder ver, então, ó, dois ímãs aqui, utilizando também dois ímãs, conforme disposto na figura, repito o procedimento da atividade 1. Ele está falando que um ímã, ele seria assim, ó, você pega uma folha de sulfite, tá?
Aí você coloca um ímã em cima em cima não, embaixo da folha. Você vai pegar uma bússola e começar a rodar ela, né? A passar em volta do ímã. Então você tem um ímã. Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, você tem um ímã, você coloca o ímã sobre a folha, pega uma bússola e começa a passar assim, rodar em volta do ímã, né? Se você sabe as linhas de campo magnético, que elas são emitidas, né, do Polo Norte e entra no Polo Sul, elas saem do Polo Norte e entra no Sul, e fica fazendo isso, e a agulha da bússola, ela vai junto, ela segue. Então, ela vai para onde estão as linhas do campo. Então, se o campo ele está sendo emergindo, né, saindo do norte, a agulha da bússola ela vai se voltar para o mesmo lado da linha do campo. Então, ela faz o mesmo lado que a linha do campo faz. Só que a agulha, a partezinha vermelha dela, que é o polo norte da agulha, que é aquele polo norte da agulha, ele é o polo norte, ele é igual ao polo norte do ímã, né? Então, polo norte do ímã, polo norte da agulha. Aonde está o norte da agulha? Norte da agulha, vamos ver se a gente pode encontrar aqui, ó. Vocês estão vendo esse vermelhinho aqui, que ela tem um lado vermelho? Esse é o polo norte da agulha, turma. Esse aqui é um polo norte da agulha, mas dá para a gente ver no simulador isso, né? Pera, só um instantinho, ó. Vamos fazer isso já já. Mas isso então está mostrando que o ímã ele vai junto com o campo magnético. E vamos ver como isso ocorre. Se vocês quiserem entrar nesse simulador depois, que eu vou passar aqui, só para vocês verem, tá? Porque às vezes a gente não tem bússola em casa, né? Não tem ímã em barra para fazer isso. Nesse site, dá para vocês verem exatamente o que nós estamos falando aqui, PET Colorado, que é o estudo do campo magnético. Então, a gente vê em simulações, né? Digita PET Colorado no Google, vem simulações e entra em física, beleza? Clica aqui no experimento e a gente vai ver já o que vai acontecer, ó. Com o ímã, né? Com a bússola. Ó, a gente vai procurar o experimento experimento do campo magnético, né? Da bússola. Lei de Faraday não é esse. Carlos de Campos não é esse aqui. Lei de Faraday. Vamos ver se é lei de Faraday. Laboratório Lei de Coulomb não é. Moléculas, átomos, massas, probabilidades. Nossa, eles tiraram alguns daqui. Só não está com. Era eletromagnetismo que chamava.
Se vocês viram passar aí, eletromagnetismo não está aqui. Mas então a gente vai fazer com esse lei de Faraday. Vamos ver se tem campo magnético ímãs. Pode ser, sim. Vamos ver. Peraí. Aí na apostila, turma, não tem o link, pelo menos na apostila de vocês. Deixa eu ver. Não, tem sim. Ah, tem sim, beleza. Então eu já mostro isso, tá? Mas não era esse aqui. Vamos aí. E meus campos, não é esse. Peraí, só um instantinho, vamos tentar por aqui, ó. Sim, pesquisa e simulações. Vocês viram o simulador eletromagnetismo que eu passei ele? Talvez ou tiraram mesmo. Eletromagnetismo, vamos ver. Laboratório de eletromagnetismo. Ímãs e eletroímãs, né? Que foi... Ah, não, eu entrei já no anterior. Não, não é esse aqui. Ah, não, era... Parece que era. Pessoal, são simuladores esses aqui. Então, vamos ver, dar uma olhada se tem aqui, ó. Simulador para mostrar o campo magnético em volta do ímã, né? Nós queremos mostrar o campo magnético em volta do ímã. Então, vocês esperem só um instantinho que já estão indo. E aí? Aí, nessa figura, dá para a gente ver que você pega o ímã, a agulha vermelha, o polo norte da agulha, ela se volta para o mesmo lado das linhas de campo. Então, os campos magnéticos ele emerge do norte, ele dá meia volta e a agulha da bússola ela aponta para o sul, exatamente para o polo sul. Porque é aqui onde a linha de campo está chegando, né? Ela sai do norte, faz meia volta, entra no sul. Então, a agulha norte, o polo norte da agulha, né? Isso nos desenhos costuma estar vermelho, assim, que é o norte da agulha, o norte magnético. Fica voltado para o sul do ímã, que é onde a linha está entrando. Então, você vai poder ver isso. Se pusesse a agulha para cá, aí você veria o que acontece, ó. Vamos ver se a gente já pode fazer isso aqui. Carga de eletromagnetismo. Vamos pegar aqui, ó. Laboratório. Laboratório de eletromagnetismo de Faraday. Beleza, então, ó, no computador ele vai já, né? O computador ele já vai, ele já tem os dados que precisa para carregar, para ir. Né? Celular precisa ter um celular assim, tipo Galaxy A10, né? Ou S20.
Ela é mais uma S10, mas dessa linha assim, mais assim, né? Por exemplo, para poder carregar o simulador. Porque ele tem bastante interfaces, né? Bastante. é, é, tem um programa, né, por trás dele, tem imagens e, e é animado, né? É animação, né? Aqui o programa ele é animado, né? Um programa que você que controla ele, na verdade, ele está programado já para, enfim, né? É, é, representar o experimento, né? Mas então ele para ele estar carregando, mas no notebook ele também não está indo. Então vamos esperar mais um pouquinho. Pode ser a internet, né? Aqui eu estou usando o Wi-Fi agora, que eu tive que fazer o upload de uns vídeos, então eu vim pro Wi-Fi, né? Usei o Wi-Fi aqui, esse aqui não, ele está só com antes eu estava com os dados, né? Mas agora está no Wi-Fi já. Meu celular que está nos dados, né? É, talvez eles tenham tirado esse simulador. Precisa do Java, vocês viram aqui em cima? Alguém viu? Precisa do Java 2.0, na verdade, porque o patch ele atualizou também, né? Aí ele precisa de um Java de 2.0 ou maior. Tenho que ver se eu atualizei o meu Java também. Porque esses dias já teve uma atualização de Java para fazer. Pode ser que seja isso. Então, na verdade, turma, o patch ele precisa de Java, tá? Como vocês puderam ver, parece que foi. Deu para carregar. O principal está começando, né? Então, está carregando mais um pouco, né? Vamos esperar mais um pouco. E temos aqui, pessoal, mas assim, basicamente a agulha indo para o mesmo lado, os gráficos, né, estão começando, a agulha se volta para o mesmo lado do campo magnético ao redor do ímã, certo? É um experimento que nós fazemos para medir o campo magnético ao redor do ímã, tá? Tudo bem? Como ele está ao redor do ímã ali, né? Então, é esse aqui, ó, Laboratório de Eletromagnetismo de Faraday, tá? Quando vocês se forem utilizar, pega digita isso no Google, tá? Tudo bem? É que ele já vai aparecer aqui. Então, vejam só o que a gente vai fazer, ó. Esse daqui é o experimento que nós estávamos vendo. O ímã, ele tem campo magnético em volta dele. Você está vendo essas setinhas? As bússolas, na verdade, elas representam para onde o campo está sendo gerado. Então, o campo magnético, ele sai do polo norte e ele deu a volta no ímã, meia volta, e entrou no polo sul, né? Então, ele veio e fez isso. Tá? Você está vendo as partes vermelhas, né? As partes vermelhas da bússola é o polo norte dela, tá? Vermelho é o norte, beleza? Movam de nós. Então, vai começar a passar a bússola em volta do ímã. Aí a gente vai fazer isso, vamos ver? Pegar a bússola e colocar ela um pouquinho para frente, ó. Você viu que a agulha ela ficou sozinha pro lado, o quê? Do polo sul. Não é isso?
Por que isso, pessoal? Porque o campo magnético está vindo para o Polo Sul. Então, a bússola fica para o Polo Sul. Se o campo magnético ele vem para... Se põe a bússola aqui perto do norte, ela dá uns 180 graus, ela vira. Porque aí ela vai ficar voltada para o campo magnético aqui. Onde está o campo magnético aqui? Está saindo do Polo Norte, do ímã, né? Então, o campo magnético ele está saindo do Polo Norte. Então, a agulha está para cá, nesse lado aqui. Tá vendo? Aí é a mesma coisa. Se você mudar o ímã, põe ele para cá, você faz a bússola girar em volta dela mesma. Ó. E esses bússolazinhas, essas bússolas em volta do ímã, elas mostram para você o quê? O campo magnético em volta do ímã, certo? Para você ver o campo magnético em volta do ímã, tá? Então, ó, agora roda a bússola em volta do ímã. Rodando a bússola em volta do ímã, o que nós vamos ver na agulha? Ela girando assim, né? Indo junto com o campo magnético, tá? Junto com o campo magnético, ela vai girando assim, ó. Tudo bem? Ela tá junto com o campo. A parte vermelha, polo norte da bússola, no mesmo sentido do campo magnético da bússola, do ímã. No mesmo sentido do campo do ímã. Você está vendo aqui na figura. Então, esse campo, ele é assim em volta do ímã, tá? Se nós, por exemplo, colocar bombril, palha de aço, que é ou alimalha de ferro, né, que é um componente dela, esses são metais, certo? Se colocar eles em volta do ímã, vai começar a fazer com que eles fiquem todos por cima no sentido do campo magnético. Por exemplo, um pedaço de bombril aqui, ele fica para o lado sul, né? Para cá. O pedaço de bombril aqui, ele fica para cima. Aqui ele vai virando, vira. Quando ele chega no Polo Sul, ele está virado para o Polo Sul. Tudo bem? Ele está virado para o Polo Sul. Depois depois aqui mais para baixo ele fica voltado para o norte, para o Polo Norte. Depois ele vai fazendo a mesma coisa. O ímã ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai ficar voltado com o campo magnético em volta do ímã. Tá bom? Se colocar a bússola, a agulha dela fica voltada para o campo magnético em volta do ímã, tá junto do campo magnético, certo? Tudo bem? Algumas coisas aqui que nós não vamos ver hoje, mas a gente vai voltar numa próxima aula, mas por enquanto ímã em barra, a experiência do ímã em barra, tá? Beleza? Então, lembrando que isso vai estar gravado, tá? Para vocês poderem assistir. Então, turma, tem algumas atividades aqui sobre isso que são assim, né? Represente as linhas de campo magnético. Tem um texto, né, que vai ser dado aqui. Tipo, para esse experimento, né? O texto é daqui a pouquinho. Tem algumas perguntas sobre essa atividade. Desenhe as direções da agulha da bússola em todos os pontos em que a mesma foi colocada. Tudo bem? Então, em todos os pontos que a agulha foi colocada. Então, eu vou estar enviando essa figura para você mostrar, desenhar mesmo, pode ser no caderno ou no Word, né? E coloca setas, né? Vai inserir aqui, ó. Aí você pode colocar setas para representar isso. Só um instantinho, ó. Você tem o Word, né? Você clica em inserir.
Gráficos, barras, linhas, desenho, acho que é... Não. Gráficos. Vem aqui no gráfico e vem em linhas. Aí quando você clicar em linhas... por exemplo, aqui ele colocou um gráfico, mas eu quero colocar linhas aqui. Então eu acredito que aqui não tenha isso. Mas é que na verdade esse Word isso não é Word, é documentos Google, tá? Isso é documentos Google. No Word tem essa opção. Quando você entrar no Word, tem para colocar seta. Certo? Aqui eu não instalei no meu notebook o Word ainda, mas você pode ir pelo aplicativo do celular, por exemplo, né? Utiliza o aplicativo para você colocar a setinha para você fazer, né? Porque eu vou enviar o arquivo já em Word. Porque, na verdade, assim, o Google Docs, né, o documento de Google, hoje em dia, ele está sincronizado com o Word já. Então, ele atualiza. Ele atualiza as mesmas coisas que você fez no documento do Google, só que ele salva em Word. E do Word envia para as outras pessoas, né? Mas você não pode fazer algumas coisas no documento, por exemplo, seta, né? Ou fazer determinados desenhos. Agora vamos procurar a seta aqui. Lembrando que esse é o aplicativo, né? Aplicativo é uma coisa, programa é outra coisa, tá? Para você inserir setas, por exemplo, ó, não foi achado aqui, né? Então, aqui vamos ver se... Não, aqui não é. Esse aqui é o teclado, né, do aplicativo, onde a gente pode procurar... Não, setas não estão aqui. Estilo? Não, estilo é letra, tá vendo? Então, no aplicativo, turma, também a gente não tem a seta. Só, talvez, se você baixar o Word no seu computador, ou se ele já vem instalado. Porque o meu só vai ter Word no Drive, no OneDrive, né? E o OneDrive, o meu, ele não... ele faz a edição, mas ele não salva do formato que eu quero, que é o Word, né? Então, por exemplo, eu tenho o OneDrive, mas ele não transforma para Word, certo? Mas se no seu computador tiver o Word instalado, você já pode procurar se tem a seta para colocar aqui e inserir, né? Beleza? Não seria aqui mesmo, mas barra, coluna, linha horizontal. Vamos ver linha horizontal, não é linha horizontal. Certo? Então, procura no seu computador. Se você não achar, no Classroom, como eu vou enviar no Classroom isso, aí, como eu vou enviar no Classroom, pode ser que você consiga fazer a edição colocando seta para representar o campo magnético, tá bom? Se você não fizer, pode fazer no caderno e enviar uma foto para mim mesmo, tá? Não tem problema. Beleza? Então, numa das questões, eu vou pedir para vocês representarem as setas do campo magnético em volta da agulha da bússola, tá? Fazer a indicação pelas setas para onde está o campo magnético em volta do ímã, como a gente viu numas figuras ali atrás, né? Percorre em volta do ímã, mostra aonde está o campo magnético em volta dele. Vai ter uma pergunta que, assim, se você ficar num ponto só, é que você consegue responder? Se você ficar num ponto só, dá para ter mais de um sentido para a agulha da bússola? Por exemplo, deixa ela aqui ela está parada, né? Dá para ela ficar em mais de um sentido aqui, nesse ponto que ela está?
a agulha vermelha, o lado norte, o polo norte da agulha, da bússola, dá para ele ficar de mais de uma forma, de mais de uma posição, como ele está aqui, ou se você colocar ele parado, ele só vai ficar assim. Então, será que ele vai mudar? A agulha da bússola, pessoal, ela não vai mudar, porque ela está de uma forma do campo magnético aqui nesse ponto, é um só. Ele está de uma forma só, tá bom? Esse experimento, ele representa que a agulha ela fica de uma forma só, numa determinada posição que você coloque ela. Ela vai ficar de uma forma só. Aqui também, ó. Aí, beleza? Porque ali o campo magnético é um só. Então, a agulha da bússola ela só ficará de uma forma, tá? É possível. Dá para prever a direção da agulha da bússola em outros pontos? O que você acha? Dá para achar a agulha da bússola para onde ela está? Aqui, sem colocar a bússola ali? Ou sem colocar bombril? E sem olhar o simulador também, né? Porque pode ser que vocês não estejam com o simulador no dia. Mas dá para ver para onde ela vai estar, por causa do campo magnético. Para onde o campo magnético estiver, a agulha vai estar. Tudo bem? Para onde ele estiver, a agulha está. E que relação existe entre as direções e as figuras formadas? Se você coloca bombril ou usa a bússola, os dois estão seguindo o que? O campo magnético, tá? Estão seguindo o campo magnético. Isso não muda. Isso não vai mudar. É possível... não. Conhecidas as linhas de campo, com o alinhamento da limalha, dá para achar a direção que assumiria a agulha? Você tira a agulha daqui. Dá para saber que posição ela ia ficar se você colocasse ela num lugar certo aqui? Dá para saber também, não é? Por causa do campo magnético. Campo magnético que é único, né? Numa determinada posição. E dá para achar o polo norte e o polo sul do ímã? Polo norte do ímã, polo sul, também dá pelo campo magnético. Se você, pessoal, no caso, você tiver você tiver só uma bússola e o ímã não está mostrando o norte e o sul dele, você só tem uma bússola, você põe junto do ímã, para onde a agulha norte da bússola ficar voltada, né, é o campo magnético naquele ponto, certo? Então, se a agulha fica desse jeito aqui para baixo, meio assim, é porque o campo magnético está sendo assim aqui. Certo? Se a agulha da bússola fica... peraí. Se ela fica assim, mais para cá, para o lado, é porque o campo magnético está sendo assim, para cá. Tudo bem? Ele está sendo assim. A agulha da bússola ela vai ficar como o campo magnético está. Se ela fica para a esquerda aqui, é porque o campo magnético está para a esquerda também, ó. Está para a esquerda. E se ele está para a esquerda, você pode prever qual é o norte e qual é o sul? Dá para prever, porque se a agulha está para a esquerda, o norte é esse aqui. O norte é esse aqui. Se a agulha está para a esquerda, né? Porque dá para saber que é o norte, porque as linhas de campo saem do polo norte. Então, elas saem, tá, desse ponto e elas continuam para cá. Aí você pode prever que o Polo Norte é desse lado, né? Porque
o campo magnético está saindo desse lado e fazendo a agulha da bússola ficar virada para esse lado, para a esquerda, né? A agulha vermelha, a parte norte, certo? Então, você pode dizer que o norte é esse aqui, esse lado aqui, tá? Pessoal, e também vai ter um texto, tá? Nessa atividade, deixa eu só tirar a sombra antes, sobre as linhas de campo magnético da Terra. Então, nesse texto, a gente vai ler sobre bactérias magnéticas que podem perceber, sentir o campo magnético e se orientar para eles, né? Na polinização na polinização, né, de flores, as abelhas elas se orientam pelo campo elétrico, pelo carregamento de cargas elétricas sobre o néctar, né? Dentro das pétalas, que é onde fica o meio, né, da flor. Costuma ficar carregado por causa de vento, algumas coisas assim, e está eletrizado. E as abelhas se orientam pelo campo elétrico. Estas bactérias, elas se orientam pelo campo magnético da Terra, que é de uma determinada forma, tá? Pode ser que vocês tenham que pesquisar para responder, mas ele fica de uma mesma forma, tá bom? Essa forma que vocês podem pesquisar o campo magnético, ele sai do sul, faz meia volta e volta pro norte. Então, o campo magnético é de uma forma só na Terra. E esse texto fala sobre bactérias que começaram a ficar igual ao campo magnético da Terra. Então, é mais ou menos uma bússola, né? Uma bússola fica igual ao campo magnético da Terra. E depois de ler esse texto, nós teremos duas questões também para reforçar, né? Continuarmos isso, que é sobre as linhas de campo magnético, que represente as linhas de campo da Terra, identificando os polos geográfico e magnético, né? Como assim? A Terra ela tem o norte e o sul dela, mas esse norte e o sul é o geográfico, porque o magnético é o contrário. Beleza? O magnético ele fica ao contrário do geográfico. Tá? Isso vocês vão poder ver mais em uma pesquisa. Fica representado melhor isso. Mas assim, basicamente, na Terra, a Terra é um ímã por causa do níquel e do ferro que tem no núcleo dela, né? Então, essas duas substâncias são ferromagnéticas, elas geram um campo magnético. E eles geram linhas de campo ao redor da Terra, né? O ferro e o níquel no núcleo, né? Gera linhas de campo e fazem elas serem, né? Estarem ali ao redor da Terra. Aqui é o norte da Terra, aqui é o sul da Terra. E o norte do ímã, como se fosse um ímã, no caso, o norte seria esse, porque as linhas de campo elas saem daqui e elas vêm para cima, que seria o sul, né? O sul magnético. Do outro lado é a mesma coisa, tá? Norte, sul magnético, norte magnético, sul magnético. Só que o norte é o sul da Terra, o polo sul da Terra. Tudo bem? E tendo essas linhas, o campo magnético da Terra, ele é assim, né? Ele fica dessa forma. Tirar a sombra. Mas na pesquisa vocês vão poder ver isso. Então,
são essas questões, né? Represente as linhas de campo magnético da Terra. E na outra, uma amostra, vamos dizer, uma amostra dessas bactérias foi achada próximo, perto do hemisfério norte. Qual seria a direção sensorial delas, tá? Qual seria o sentido delas se elas estivessem no hemisfério norte, do hemisfério norte da Terra mesmo? Ou seja, se elas estão aqui, se elas... Só um instantinho. Acho que agora voltou, né? Ó, se elas estão aqui nesse ponto, no hemisfério norte da Terra, então vamos dizer que elas estão aqui, essas bactérias, como elas seguem o campo magnético, elas vão ficar do mesmo sentido dele, ou seja, o campo magnético da Terra ele vem para baixo, sai daqui de baixo e entra aqui em cima, não é? Então essas bactérias elas ficariam todas assim também, voltadas para baixo, né? Se fosse identificada qual seria a direção delas, seria o polo de baixo da Terra, que é o polo sul, tá? Ficariam voltadas para o polo sul da Terra. Tudo bem? Elas indicariam o sentido do campo magnético da Terra, né? Então, elas estão indicando aqui o sentido do campo magnético, como vocês podem ver aqui na imagem, tá? Então, dá para ver as setas? Elas ficariam todas viradas para baixo, polo sul da Terra, tá? Então, assim, mas apesar que vocês já sabem, então, como são essas duas questões, né, as últimas, mas leiam um texto, tá? Procurem ler o texto para vocês terem alguns dados sobre esses organismos, né, que se orientam pelo campo magnético, tá bom? Aí, alguma dúvida, turma, pessoal, que vocês tiverem?